Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou fisioterapeuta. Além de trabalhar com fisioterapia, eu trabalho também com pesquisa na área de neurociências lá na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu faço o meu mestrado, e eu trabalho também com educação aqui no YouTube e lá no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, não deixa de fazer isso, eu vou deixar aqui no vídeo o endereço para que você me encontre lá, tá bom? Eu compartilho um tanto de coisa legal e pode ser que algumas dessas coisas interesse você. Então no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o porquê a gente deve se preocupar com o motivo pelo qual o nosso paciente está se sentindo melhor depois do nosso atendimento. Por que exatamente as pessoas se sentem melhor depois de fazer uma sessão de alongamentos? Por que as pessoas se sentem melhor depois de uma sessão de massagem, depois de uma sessão de liberação miofascial, depois de visitar um quiropraxista? Por que exatamente as pessoas se sentem melhor durante ou depois do uso de uma kinesiotape, por exemplo, depois de fazer um treino de alongamento, um treino de mobilidade? Por que exatamente as pessoas se sentem melhor? Existe uma série de boas respostas para cada uma dessas perguntas que eu fiz aqui agora, e o ponto que eu quero deixar claro nesse vídeo aqui, porque é algo que eu acho realmente bem interessante, é que frequentemente os fisioterapeutas eles não conhecem essas respostas. Pior, eles nem se preocupam em procurar saber quais são essas respostas. Ou então os fisioterapeutas até escutam falar dessas boas respostas, mas eles simplesmente não se apegam a elas, porque eles preferem ficar com respostas que são mais genéricas, mais simples e que não demandem tanto esforço cognitivo para eles compreenderem e também para eles explicarem para pacientes, pessoas, amigos e etc. E falando de algumas dessas explicações que são ruins para cachorro, deixa eu já te esclarecer algumas coisas aqui, tá? Você que é estudante de fisioterapia ou então você já é formado em fisioterapia e está buscando esclarecimentos sobre algumas coisas, vamos lá. Então quando você faz uma sessão de liberação miofascial e você usa aqueles rolinhos, usa algumas espátulas, o paciente ele se sente melhor não é porque você está quebrando adesões faciais ou você está derretendo a fáscia, não é por causa disso que ele se sente melhor. Quando você faz uma sessão de quiropraxia com seu paciente e ele se sente melhor, não é porque você colocou um osso que estava fora no lugar onde ele deveria, não é por causa disso. Ou então quando você faz uma sessão de massagem no seu paciente, uma sessão de terapia manual e ele se sente melhor, não é porque você está se livrando de toxinas daquele corpo, não é porque você está desembaraçando nós musculares, não é por causa disso. A acupuntura faz o seu paciente se sentir bem, não é porque você está acessando pontos especiais do corpo dele, pontos esses que fazem parte de meridianos, de fluxos energéticos, não é porque se você colocar a agulha em qualquer lugar, em lugares aleatórios, a terapia vai funcionar tão bem quanto se você usar as especificações que te disseram a respeito desses pontos energéticos. Exercícios de controle motor funcionam para reduzir a dor do paciente, apesar do controle motor do paciente manter-se o mesmo. E até algumas cirurgias falsas realizadas em alguns animais funcionam tão bem quanto a cirurgia real. Então veja, nada disso que eu falei aqui significa que nenhuma dessas coisas que eu citei aqui sirvam para fazer o paciente se sentir bem. Apenas significa que elas não funcionam da maneira como algumas pessoas pensam que elas funcionam. E também eu não estou querendo dizer que tudo isso que funciona e faz o paciente se sentir bem é efeito placebo, é coisa da cabeça dele, é psicológico. Também não é isso que eu estou querendo dizer. No geral, parece que os fisioterapeutas eles saem da faculdade muito bons e muito treinados em consertar problemas em tecidos do corpo humano, né? O que a gente chama de fixing issues in the tissues. Então a gente tem problemas que vez e outra aparecem em alguns tecidos do nosso corpo, o tecido muscular é o principal deles, e a gente tem muita habilidade de botar as mãos no paciente e atuar sobre esses problemas ali que estão no tecido, né? Problemas teciduais, muito bem. Agora, a problemática que eu estou tentando apresentar para vocês nesse vídeo aqui é que a gente tende a ignorar problemas que aparecem em sistemas que têm extrema relevância em gerar problemas para o paciente e também sistemas que têm extrema relevância em retirar esses problemas que os nossos pacientes estão sentindo, que são o sistema nervoso, o sistema autônomo que faz parte desse primeiro e também o sistema imunológico. Então veja, são sistemas extremamente sensíveis, tá bom? Sensíveis até mesmo os inputs mais sutis que estão do lado de fora e alcançam o nosso corpo, mas eles têm
toda a capacidade de influenciar a forma como nos movemos e a forma como nos sentimos. E isso, aplicado ao seu fisioterapeuta, e você tendo essa consciência, é uma coisa maravilhosa, te dá um poder incrível para você ser relevante na vida dessa pessoa que você está atendendo. Então, durante a minha graduação, eu gastei algum tempo com fisioterapeutas que sempre tentavam relacionar o problema do paciente com o tecido facial, tá bom? Com a fáscia daquele corpo. Então, no decorrer da minha graduação, quando eu comecei a atender alguns pacientes lá na clínica escola, por exemplo, no estágio, e até depois de formado, sempre que eu colocava um paciente na maca, eu fazia algumas condutas e ele saía daquela maca dizendo que estava se sentindo melhor, estava com menos dor, estava se sentindo às vezes um pouco mais alto, um pouco mais solto. O que eu tendia a pensar, por causa dessas coisas que eu aprendi com esses profissionais, é que de alguma maneira a minha conduta modificou a fáscia ali, levou a fáscia daquele indivíduo para uma posição ou uma condição que era melhor do que antes da minha conduta ela estava. Então, depois de algum tempo atendendo e trabalhando com pesquisa na minha área, né, lendo um pouco sobre deformidades do tecido facial, eu descobri que essa, na verdade, não é uma boa explicação para isso que nós observamos, para esse resultado que o paciente apresenta depois que ele sai da maca. A melhor resposta que eu encontrei está relacionada com o sistema nervoso, que é um sistema completamente dinâmico, e por ser tão dinâmico assim, ele está constantemente controlando uma série de condições e de variáveis do nosso corpo. Entre elas está nível de tensão muscular, padrões de movimento, percepções em geral, sensibilidade à dor. Tudo isso, esse controle acontece em resposta a estímulos sensoriais que são aplicados a esse corpo, né? O sistema nervoso interpreta tudo isso e se modifica a partir dessas coisas. E entre essas coisas, entre essas respostas sensoriais, há uma série de ferramentas utilizadas pelos terapeutas, né? Trabalho corporal em geral, cinesioterapia, terapia manual e etc e tal. Então, depois que você faz isso tudo, você diz que é aderência facial, que é derretimento de face, que é quebra de nódulos, que são meridianos e fluxos energéticos. Você fala todas essas coisas, mas a resposta, como eu disse, muito provavelmente está nas suas mãos, no estímulo que você aplica àquele corpo e na reação do sistema nervoso diante desse estímulo aplicado. Então é claro que é muito chato você descobrir que várias das coisas que você aprendeu na faculdade, elas simplesmente estão incorretas ou elas não são adequadas para explicar e esclarecer alguns fatos e algumas dúvidas que estão na sua cabeça. Isso é chato pra caramba. Mas a notícia boa é que, mesmo isso sendo dessa maneira, não significa que você não pode ajudar os seus pacientes. São coisas completamente diferentes. Então, a minha atitude diante dessa descoberta, e quando a gente passa a entender essas coisas, é a seguinte: tudo bem, então essa mudança aqui ela não diz respeito às fáscias, como algumas pessoas me contaram, mas tudo bem, porque eu posso aprender o real motivo pelo qual meu paciente está se sentindo melhor e aprendendo esse real motivo eu vou conseguir ajudá-lo cada vez mais e mais. Mas é claro que sempre haverão os resistentes, né, pessoal? Aquelas pessoas ali que vão ficar apenas com o conhecimento que elas receberam na faculdade, até porque elas formaram, estão com o diploma na mão e não tem por que elas continuarem estudando, não é verdade? Então essas pessoas elas vão sempre falar que o negócio está relacionado com fáscia, né? Alguns quiropraxistas vão sempre dizer que o negócio está relacionado a subluxações, alguns terapeutas holísticos vão sempre dizer que o negócio está relacionado a pontos de energia, e enfim, né, vários fisioterapeutas vão sempre relacionar a melhora do seu paciente, ou então a causa do problema do seu paciente com postura, com força do core, com dominâncias musculares e com várias outras coisas, né? Várias dessas respostas prontas que a gente recebe e que a gente ouve falar em período acadêmico e a gente tem uma dificuldade de se livrar delas, né? Porque para a gente se livrar delas, é claro, a gente tem que se aprofundar ali na nossa profissão, se aprofundar em estudos, e isso muitas vezes é uma coisa difícil de fazer. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né? Eu estou fazendo esse vídeo para te dar motivos para que você resolva assim pular nesse mar super profundo do conhecimento que existe dentro da área da saúde, né? Principalmente você que é da área da saúde e é um profissional que precisa lidar direto com o paciente, você que trabalha na clínica, você muitas vezes encontra pessoas ali que o único recurso e a única solução, a única esperança que elas têm está depositada no seu nome. Está depositado dentro da pessoa que está na frente dela, dentro daquele jaleco. Você precisa sim mergulhar de cabeça. Então vamos lá, primeira razão.
Se você realmente souber como que funciona aquela coisa, você vai fazer com que ela funcione cada vez melhor, né? E talvez isso seja até um pouco óbvio. Se você souber aonde está o alvo, fica muito mais fácil de você botar o dardo lá, né? Você jogar a flecha, fica muito mais fácil você acertar e adquirir o resultado que você deseja. Então vamos supor aqui que sessões de massagem e de alongamento, elas funcionam aumentando a amplitude de movimento do paciente por causa de um relaxamento muscular ali que acontece durante aquela sessão, que é justamente o que a ciência e a literatura nos sugerem. Então vamos supor isso. E aí você resolve trabalhar com a ideia dentro da sua cabeça de que aquelas coisas elas estão funcionando porque elas estão fisicamente aumentando o tamanho do músculo, ou porque você está ali através da sua força quebrando adesões musculares que estão presentes naquele membro, no corpo do seu paciente, onde quer que seja. Se isso acontecer, você vai perder o foco principal daquele momento, que é a indução de relaxamento no seu paciente. Você precisa manter, através do seu toque, da sua mão, o seu paciente relaxado. E é dessa maneira, é por causa disso, que a amplitude de movimento vai aumentar lá no final. Você precisa manter a sua mente focada e não ficar mantendo vivo na sua cabeça a ideia de que você tem que puxar, você tem que esticar, você tem que pressionar firme para quebrar adesões, para aumentar o tamanho do músculo e essas coisas todas. Então hoje, quando eu estou trabalhando com o paciente e eu estou objetivando essas coisas, né, por exemplo, uma maior amplitude de um certo movimento, eu sempre coloco ele na maca e eu busco algumas vezes, né, em alguns momentos da terapia, uma resposta do paciente a respeito da forma como ele está se sentindo. Se ele está se sentindo bem, você está incomodado com alguma coisa, está doendo, você está relaxado. E eu percebo que alguns pacientes, muitas vezes, quando eles têm essas ideias erradas na cabeça, eles simplesmente respondem assim: não se preocupa não, porque eu tolero muito bem a dor, tá bom? Pode esticar, pode apertar, que eu aguento firme aqui. E eles simplesmente não me contam como eles estão sentindo, né? E isso é uma coisa ruim para mim, porque esse é meu ponto principal, é o meu maior objetivo naquela terapia. É fazê-lo se sentir bem, é fazer o corpo dele relaxar para que eu adquira o resultado que eu quero com aquele paciente. Mas ele não se importa com isso. E por não se importar, ele não me dá esse feedback e o meu tratamento ele passa a ser um tratamento não tão bom quanto poderia ser. Vocês entendem? Segunda razão, você vai conseguir evitar consequências indesejadas para o seu paciente. Então vamos supor que o seu paciente vai até você e você é um quiroprata e você trabalha sempre focado na ideia de que você está sempre realinhando segmentos musculoesqueléticos, né? Você está manipulando peças ósseas e de alguma forma colocando aquilo que está fora no lugar de novo, tá? Eu não sei quais são os termos exatamente que os quiropratas usam. Estou só supondo. Então, muito bem, esse paciente chega aí no seu consultório, está com uma dor terrível no pescoço e você vira e dá a explicação para ele. Muito bem, uma vértebra está fora do lugar, eu vou manipular, eu vou colocar esse osso no lugar onde ele deve estar. Então você deita ele na maca, faz as manipulações, faz o que tem que ser feito e o paciente levanta da maca se sentindo muito melhor. Então, na cabeça daquele paciente, ele compreendeu que você colocou a vértebra no lugar que ela deveria estar e que antes daquela conduta ela estava no lugar errado. E agora a pergunta que não quer calar é: mas qual que é o mal desse paciente entender que eu estou trabalhando com esse realinhamento, com esse raciocínio que é completamente mecânico, né? Cartesiano. Você parece um mecânico de carro, né? Tá faltando uma peça, você põe a peça no lugar, a peça tá frouxa, você aperta a peça para que o sistema volte a funcionar normalmente, né? Qual que é o problema disso? Então a resposta, eu acho que a melhor resposta é a seguinte: a curto prazo é muito provável que não tenha problema nenhum. Mas a longo prazo pode ser que o seu paciente ele colha assim algumas consequências que são de fato indesejadas para ele. Então vamos dizer que a dor desse seu paciente voltou, tá bom? Voltou e ela entendeu que ela precisa de um outro crack, uma outra manipulação daquela. Só que por ela não conseguir ir até você mais, por ela estar muito ocupada, agenda cheia, ela resolve tentar algumas soluções alternativas, né? Então ela descansa, ou então ela resolve fazer alguns alongamentos que ela viu no YouTube, algum exercício que a amiga, a vizinha dela contou para ela, mas aí aquela dor ela continua e ela permanece. Então esse paciente vai pensar que ela tem um problema no pescoço. Tá bom? Que o pescoço dela está com um problema de junta, está desalinhado,
tá um pescoço frágil de alguma maneira que ela não compreende, mas ela entende isso porque você falou que a peça está fora do lugar, que tem alguma coisa errada nesse sentido. Então ela pode passar a conviver com aquele pescoço de uma maneira que ela não deveria. Como? Evitando alguns movimentos, evitando trabalhar com aquele pescoço, e sempre mantendo ele o mais estável possível, porque afinal de contas na cabeça dela aquele pescoço está instável, não é? Tem uma peça fora do lugar, então ela vai evitar ao máximo mexer naquela articulação, porque ali tem um problema morfológico, né, que tem a ver com a estrutura, né, uma peça fora do lugar. É o que a gente chama de efeito nocebo, né? Então a pessoa ela vai passar a sentir condições mais dolorosas por causa da concepção que ela criou na cabeça dela. E eu não estou falando só de pessoas que são fãs de quiropraxia, não, tá? Eu já vi muitas pessoas que são fãs de yoga, que estão sempre alongando, que tudo delas é alongar. Se ela não alongar, ela não consegue nem sair para trabalhar, porque ela não alongou, e se ela não alongou, o corpo dela vai estar estragado, vai estar frágil, vai estar com algum problema. Pessoas que são fãs de pilates, sempre respirando, sempre pensando em estabilização de core, elas só fazem isso, e sem fazer isso elas pensam que elas têm também algum problema. E o mesmo pode acontecer para muitas outras coisas, né? Várias outras situações. Então pessoas que, por exemplo, atletas que só jogam com bandagem fixa, né? Então se a pessoa não tem essa bandagem ali no tornozelo, ela não vai para o campo, porque ela sabe que se ela tivesse a bandagem, ela não vai conseguir jogar como ela deveria. Algum atleta que usa sempre kinesiotape, então um jogador de vôlei lá que foi para o campo, foi para a quadra, sem a fita colada no ombro, ela vai passar a ter mais medo de dar algumas cortadas, porque para ela, aquela fita que está controlando, está fazendo ela exercer o correto movimento desportivo dela. Isso simplesmente não é verdade. O ponto principal disso que eu estou tentando dizer é que essas falsas crenças, elas são meio que como um vírus, né? A gente sabe exatamente o que um vírus é, porque a gente está nesse momento de pandemia. Fica fácil a gente ter clareza dessa metáfora, né? Então essas crenças falsas, elas se espalham, elas se multiplicam, elas infectam cada vez mais e mais pessoas, e no final a gente vai ter um organismo deficiente, um organismo limitado e que não consegue trabalhar da forma independente, da forma saudável, como poderia se ela não estivesse ali infectada por essas falsas crenças. Então não seja uma pessoa que participa do espalhamento e da transmissão desse vírus. Então a terceira e a última razão, ela é muito simples, né? Então a terceira razão do porquê importa você saber exatamente como funcionam as coisas que você faz no seu paciente é porque a verdade importa, ela deve importar, tá? É porque a mentira, ela deve te incomodar, e o seu paciente, ele não merece a mentira. Veja bem, se eu estou te dizendo que muitas das ideias que existem na sua cabeça, na cabeça de vários fisioterapeutas por aí, não são ideias corretas, e você permanece com essas incorretas ideias dentro da clínica, entregando essas coisas para o seu paciente, você precisa se incomodar. Se você continuar assim e não sentir incômodo, é porque talvez alguma coisa esteja errada com você. A verdade, ela importa. O seu paciente precisa saber a verdade. E você, como profissional da área da saúde que está ali para cuidar daquela pessoa, você precisa ter conhecimento daquilo que é real, daquilo que talvez no mínimo é mais sensato ali dentro da ciência e da pesquisa, daquilo que a gente tem mais segurança a respeito de uma coisa para que você entregue para o seu paciente. Simples assim. E para terminar o vídeo e reforçar ainda mais essa terceira e última razão a respeito da importância da verdade, eu vou deixar vocês aí com algumas frases de pessoas inteligentíssimas que tentaram dizer para vocês exatamente isso que eu tentei dizer aqui, a respeito da consideração que a gente deve ter pela clareza dos fatos. E a gente vai encerrar o vídeo dessa maneira. Se você gostou disso que a gente conversou aqui, não deixe de compartilhar com alguém. Compartilha com alguém esse vídeo, não te custa nada e isso me ajuda pra caramba. Também não saia do vídeo sem dar um joinha e fazer um comentário aqui embaixo. E se você não for inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Faça tudo isso e você me ajuda muito também. Eu vou gostar de trazer sempre mais e mais vídeos aqui para vocês, porque dessa maneira vocês vão estar sempre me motivando. Isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. A gente se vê nos próximos vídeos. Obrigado, até mais. Tchau.